Fala galera Casque, como vocês estão? Tudo bem? É um prazer mais uma vez estarmos aqui com vocês para apresentar o Podcast. Nós estamos falando de temas essenciais para a sua vida, que você possa ter momentos agradáveis e possa gostar deste programa. Nós estaremos neste momento apresentando os nossos convidados desta noite. Primeiramente, vamos apresentar a professora Regiane, coordenadora do Colégio Adventista de São Carlos. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Tudo bem, criaturas? Vamos estar juntos hoje, tá bom? Tudo bem, Esther? Uma boa noite. Oi, gente. Oi, gente. Queria cumprimentar aqui vocês também. É sempre um prazer estar aqui com vocês, uma honra, me sinto muito privilegiada. E eu gostaria de apresentar também para vocês a nossa outra convidada, que é a orientadora do colégio, e é o Simário. Simário, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. Quem apresenta a Esther? Ninguém? A Esther é nossa aluna do ensino médio, está aí terminando o seu ciclo esse ano, e também é muito bom fazer parte com você desse momento, tá bom? É uma alegria estar aqui e poder fazer um bate-papo informal. Mas o nosso tema tem a ver com o projeto que nós estamos vivendo neste período, que é justamente o projeto 10 dias de oração. Professora Regiane, por que 10 dias de oração? Por que não 5, não 15, 30? Por que 10 dias de oração? Olha, primeiro eu quero dizer que eu gosto muito desse projeto. Eu me lembro, há um tempo atrás, quando eu fui convidada para poder escrever uma apostila das madrugadas de oração. E foi aí que a gente começou esse primeiro movimento de oração. Na época eram 40 madrugadas de oração, né? E agora a gente tem aí um projeto de 10 dias de oração, que já acontece há um bom tempo, e eu acho muito importante. A questão da quantidade de dias, eu acho que pode ser 15, mas acho que 5 não dá. Por quê? Porque a ideia é criar hábitos, né? E também não é que isso aconteça só agora. A ideia é que, ao criar esse hábito, assim que terminar os 10 dias, as pessoas possam continuar até nem sequer perceberem que estão contando dias, né? Então, a ideia, na verdade, é de criar hábitos, né? Entendi. E, Elcimara, você, como nossa orientadora, sempre tem um contato muito direto com os alunos, né? E você sempre fala sobre... dando dicas pra gente, né? Falando que os alunos têm que criar hábitos, têm que criar bons hábitos, e os hábitos fazem parte da nossa vida estudantil. E é realmente necessário os alunos criarem um hábito? Tipo, qual é a importância disso para a nossa vida? Então, né, falar de hábitos é falar de 2 tipos de hábitos. A gente tem hábitos saudáveis e hábitos não tão saudáveis. Então, dentro da vida estudantil, a questão do hábito saudável é extremamente importante, onde você cria uma rotina, onde você estabelece as formas com que você vai estudar, onde você não deixa para o dia seguinte aquilo que você viu no dia, que é uma coisa que a gente bate muito, né, em cima disso. Tarefa dada, tarefa estudada. Agora, quando a gente cria os hábitos ruins, dos quais a gente vai empurrando, vai procrastinando, então isso também não é legal. Então, dentro do esquema estudantil, os hábitos devem ser para que vocês possam ter sucesso. E para ter sucesso não tem outro jeito. O que a gente fizer um pouquinho por dia, dentro do conhecimento, vai ser muito mais saudável. Não acumula, não esquece e aprende com muito mais facilidade. Todos nós percebemos que criar bons hábitos é essencial para a nossa vida. E um deles é a oração. Mas neste mundo, normalmente, nós percebemos pessoas que elas agem de maneira diferente das crenças. Já viu isso, Esther? Já. Será que a gente vê na escola algum aluno que acredita em alguma coisa, mas age de outra? Se você perguntar assim, pode colar na prova, tem algum aluno que não sabe? Mas é o que mais tem. Mas aí...
É que quem não cola não sai da escola, pastor. Então, Ixi, aí a galera casca. eu não saí da escola, pastor. Eu continuo na escola até hoje. Nossa, a professora Regiane está confessando que colou. Não, pastor. quem não cola não sai. Eu não colei, então eu permaneci Ou na escola seja, até Se hoje. os Mas alunos quiserem pra sair, eles- colhem. Para eles mudaram. Eles falam assim, quem não cola não sai da escola. sabe? Então aí eu vou voltar no hábito saudável. O colar não é um hábito Não saudável. Mesmo porque quando chegar no vestibular, tá não tem perdido. como. É isso Vai mesmo. colar de quem? Não tem jeito. Vai ter gente que vai passar a cola para você, viu? Mas tudo errado. Mas olha só, pensando nisso, será que na história bíblica a gente vai ter vários personagens que podem nos ensinar sobre este tema? Mas qual personagem a professora gostaria de mencionar que pode nos ajudar dentro dessa característica de a gente ter uma crença e permanecer nessa crença? Hoje nós vamos falar um pouquinho de Daniel, né? Daniel, ele foi criado dentro de um lar onde foram ensinados hábitos para eles a respeito da fé, do convívio com Deus, da lealdade, do ser sincero consigo mesmo. E Daniel é uma pessoa que, mesmo estando em cativo, Daniel não mudou os seus hábitos, né? Ele foi fiel àquilo que ele aprendeu, porque ele entendeu que aquilo era essencial para a vida dele, né? Aquilo era vida. Então, mesmo quando Daniel foi levado cativo, ele não mudou esses hábitos. Então, acho que Daniel é um bom exemplo. E a gente poderia focar num texto. Sim, sim. Lá em Daniel, no livro de Daniel, capítulo 6, do verso 10 ao 13, eu vou ler aqui, do verso 10 ao 11, eu vou ler aqui pra gente, fala sobre um hábito que ele tinha. E diz assim, ó: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pôde ser revogada. Bom, aqui nesse texto a gente percebe que Daniel tinha um hábito, né? Um hábito de orar 3 vezes ao dia e com a janela aberta, né? Voltada para Jerusalém. Mas assim, eu sempre fico pensando quando eu leio esse texto e quando a gente fala sobre essa história. Daniel não podia ter fechado a janela e simplesmente orado ali no secreto, no quarto dele? Não podia ter feito diferente, já que com essa atitude ele estava correndo risco de vida? Muitas vezes a gente pensa no mais fácil, não é? Seria realmente mais fácil para ele, já que ele sabia de um decreto. Não preciso, vou continuar orando, mas vou continuar orando no secreto. A diferença que eu vejo de Daniel é que ele já tinha uma comunhão e uma vivência com Deus, da qual não tinha diferença para ele se era um momento bom ou um momento ruim. Ele manteve o hábito que ele tinha. Por que ele abria as janelas? Ele queria se mostrar? Ele queria mostrar que ele estava orando? Não, ele voltava sempre a Jerusalém. A janela dele diz, né, a Bíblia, que ela voltava para a sua terra natal. E isso ele fez por muitos anos. Essa época, quando isso está acontecendo, ele está com uns 80 anos. Ele já vive nesse lugar há 66 anos. Então ele tem um hábito de se voltar à terra natal, a voltar o seu aprendizado e orar a Deus. E orar a Deus independente das circunstâncias, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Então, eu entendo que nesse momento ele não se sentiu abalado ou pressionado por algo que foi feito, que ele também percebeu que a ideia era tentar atrapalhar a situação que ele tinha, a comunhão que ele tinha com Deus. Mas a comunhão era tão grande que ele sabia que esse era muito mais um momento para realmente voltar e orar. E ele não mudou o hábito. Né? O hábito era esse, a confiança em Deus era essa. Por que fazer diferente? Então, eu enxergo que ele simplesmente não se abalou com o que estava acontecendo, porque a confiança que ele tinha de todos esses anos de um hábito saudável de relacionamento com Deus, ele não tinha por que se sentir ameaçado com isso. Eu acho que era o momento que ele matava a saudade até de casa, né?
Porque quando ele abria a janela e ele virava para Jerusalém, ele tinha ali o templo de Jerusalém, ele tinha ali outras coisas que fazia ele lembrar de casa, né? A saudade que ele tinha. O foco. Exatamente. E interessante que assim, ó, ele já havia vivido mais tempo ali do que na terra natal dele. Mas os hábitos que foram criados na infância permaneceram mesmo diante de toda a situação, né? Verdade. E aí vem uma pergunta. A forma como eu oro, a postura que eu tenho na oração, é importante, professora Regiane? Ó, eu vejo assim, Deus é um Deus de ritual. Deus gosta de rituais, né? Então, assim, se eu estou em uma igreja, eu vou orar de acordo com o que a igreja pede. Se eu estou em um ambiente social, eu vou orar de acordo com o ambiente social pede. E se eu estou em perigo? Dá tempo de ajoelhar, dá tempo de fazer posição de oração, né? Colocar as mãozinhas postas. Se eu estou dirigindo? Se eu estou dirigindo, eu fecho os olhos, tiro a mão do volante. Como é que eu faço? Então, assim, eu vejo que a oração ela é uma questão de adoração. Então, ela é uma questão da amizade, né? É a minha amizade com Deus, é a minha adoração. Então, por um exemplo, se eu estou num perigo, eu vou orar de acordo com as circunstâncias que estão ali. Eu não preciso ajoelhar, eu não preciso fazer uma posição de oração, eu não preciso nada disso. Vai o meu respeito com Deus. E aí, quando é um respeito, eu pego mais ou menos o nosso respeito com o Pai, com os nossos convívios próximos, né? Eu posso estar numa situação complicada e eu não vou desrespeitar só porque eu estou numa situação complicada. Mas ter uma posição específica, tem que ser de joelhos, tem que estar de camisa, tem que estar não sei o quê. Eu acho que tudo é o momento que chegou ali para a oração. Eu vejo assim, por exemplo, eu tenho uma rotina de oração, né? Eu acordo de madrugada, eu tenho a minha meditação, eu tenho o meu momento de leitura. Esse, para mim, é um momento de ritual. Então, eu tenho, sim, a minha posição de oração, eu tenho o meu tapetinho de oração, onde eu escrevo meus pedidos. É um hábito já, né? É um hábito. Mas se eu estiver em outro lugar e tiver que falar, é só, meu Deus, vem cá. Que aí é o momento da oração do jeito que sair mesmo, e Deus vai ouvir e vai atender. A oração é uma conversa com Deus, né? Então, assim, se a gente também ficar muito preso à formalidade, a gente deixa de ter Deus como amigo. Então, eu vejo os 10 dias de oração, nós fizemos, no passado, uma campanha, onde, alguns momentos, nós éramos lembrados de orar. E, às vezes, você está dirigindo, às vezes, você está fazendo qualquer outra coisa. E aí foi se criando esse hábito de parar naquele momento e falar, Senhor, olha, né, conto aí com a sua ajuda, com a sua presença na minha vida. Então, o ritual, ele é legal, ele é importante, ele tem a ver com uma rotina, e eu acredito que nesse momento, por que Daniel continua mantendo? Era a rotina dele, ele fazia naturalmente isso, ele não fazia porque ele tinha que cumprir um protocolo. Então, sim, ele fez dessa forma, mas eu acredito que a oração, a conversa com Deus, a todo momento pedir e agradecer a Deus, ela deve estar presente na nossa mente o tempo todo. Então, isso é oração também. Como as professoras já responderam, na escola eu peço para fechar os olhos. Mas por quê? Evita a distração, né? Muita distração. Evita o amiguinho do lado. Você quer orar na escola? Fecha os olhos, porque se você ficar com o olho aberto, alguma coisa vai te distrair. Então, quando você está numa comunidade com várias pessoas, é bom fechar os olhos, porque senão você vai perder a atenção naquilo que é o essencial a Deus. Mas se você está sozinho, olho fechado, olho aberto, aí você não vai perder a sua atenção e o seu foco. Algum comentário? Eu queria dizer só que a nossa fala aqui, que a gente está falando de relacionamento e amizade, ver Deus como um amigo, coincide muito bem com o nosso primeiro podcast, né? Nosso primeiro podcast, que é na nossa conversa com o professor Balbino. E é igual a gente falou, realmente a oração tem que ser como uma conversa, né? Uma conversa com um amigo. E com um amigo a gente não tem protocolo, a gente não tem rituais, é uma coisa muito leve, muito gostosa, uma coisa prazerosa, né? Conversar com um amigo. E com Deus deve ser a mesma coisa. Já emenda a pergunta. Aproveitando. A gente leu o texto aqui de Daniel e a gente viu que alguns homens tinham inveja de Daniel e mesmo assim Daniel continuou agindo do mesmo modo, como nós já falamos, né? E vocês acham que a gente pode aprender alguma coisa com essa situação? Então, a questão de você manter um hábito e a questão de você ter confiança
num ser tão maravilhoso e grandioso como Deus, é que deixou Daniel tranquilo nessa situação. Ele sabia, sim, o que estava acontecendo, porque ele não chegou ali ontem. Ele já vivia há um certo tempo, ele sabia o que acontecia. E ele não fazia para aparecer. A situação que ele vivia ali é daquilo que ele aprendeu. Eu vejo isso com a importância tão grande do que a gente aprende na nossa infância, né? Ensina o caminho para a criança desde pequeno, e ele nunca mais vai esquecer. Então eu entendo que todos esses anos que ele viveu, ele não perdeu essa essência. Então, por mais que ele possa imaginar, e sabia, não era só uma imaginação, ele sabia, sim, que eles tinham essa certa inveja, essa questão aí de vamos pôr ele à prova mesmo e tal, mas ele não se abalava com isso, porque a relação que ele tinha com Deus, o aprendizado que ele tinha com as coisas que ele confiava num ser tão grandioso e maravilhoso que é Deus, não trazia para ele medo. Então ele sabia que mesmo que viessem as consequências diante dessa declaração que foi feita, ele confiava que Deus ia cuidar dele. Sim. E eu sinto isso até grandioso, porque a gente faz isso hoje. Às vezes a gente se abala por tão pouca coisa. Cadê a nossa confiança? Então a gente pede, mas a gente não tem certeza, já fica na dúvida. Ele não tinha dúvida, ele não teve medo. Por quê? Porque o hábito, a comunhão dele já era tão grande que ele sabia o Deus que estava cuidando dele. O interessante dessa parte que eu gostaria de mencionar é que eles procuraram tudo em Daniel. No trabalho, na política, na vida, e não acharam nada. Tiveram que procurar na crença deles. Eles tinham testemunho de Daniel. Eles sabiam que Daniel orava. Eles falaram, é aqui que nós vamos pegar Daniel. Portanto, a gente tem que entender que na nossa vida, talvez nós sejamos pegos justamente naquilo que nós mais acreditamos. Será que é Deus? Porque se for Deus, vai dar tudo certo, assim como deu em Daniel. Mas o texto, ele continua, ele termina dizendo que eles foram no rei. Fala, e rei, e aí? Sabe aquele Danielzinho que você gosta lá? Ele desobedeceu você, rei. A famosa fofoquinha. Sempre vai ter. Mas o texto diz que os medos tinham algo impressionante. A lei deles não mudava. O rei tentou, mas não conseguiu. O que nós podemos aprender com isso para a nossa vida hoje, professora Regiane? Tem alguns aprendizados, né? Não fala muito, não. Tá. Só um ou dois. Eu vou pegar um. O nosso primeiro, tempo está acabando. A lei de Deus não muda, né? E a lei de Deus é mais firme, mais fiel do que a lei dos medos. Então, ela não muda. Se Deus tem uma lei, e Ele colocou isso porque Ele é o nosso Criador, Ele sabe como nós somos, Ele colocou tudo em nós, né? Então, a lei dele não muda e Ele espera que a gente siga essa lei. A segunda coisa, eu acho que vai mais de uma malandragem, né? Cuidado com o que você faz, porque isso pode virar contra você. Então, tudo que eles fizeram ali, com inveja da posição de Daniel, da amizade de Daniel com o rei, tudo aquilo que eles fizeram ali acabou virando contra eles, né? Então, assim, a gente tem que pensar muito bem. E tem mais uma coisa, sempre tem um jeitinho, porque o rei deu um jeitinho, não deu? Tentou dar, né? Mas não conseguiu, não. Mas eu vejo assim, né? Ao jogar lá Daniel na cova dos leões, ele ter que passar por tudo aquilo ali, né? Acho que foi a maior conversão do rei, porque ele entendeu o Deus que Daniel tinha, né? Serviu de testemunho, né? Eu ainda acho o jeitinho que, é Deus, né? Eu ainda penso que o rei não tinha a mesma convicção que Daniel. Não. Então, quando isso aconteceu, o rei se apavorou. E ele falou, Daniel, por favor, por que você foi fazer isso? Você sabe que eu não posso revogar essa lei. É por isso que ele nem dormiu, né? E o Daniel fala para ele, rei, fica em paz. A linguagem deles. O Deus que eu Fica de sirvo, boa. Fica de boa. o Deus que eu sirvo vai saber o que fazer. Então ele fala, mas pede, o que seu Deus vai fazer? O senhor faça o que a lei manda.
Porque com certeza Deus vai agir dentro daquilo que o senhor precisa fazer. O senhor não precisa romper as suas leis para me proteger, porque Deus é mais. E quando ele entra, ele tem certeza que ele vai ser salvo? Não, ele não tem, mas ele tem a confiança de que Deus estava cuidando e que alguma coisa ia ser feita. Então, isso para mim é maravilhoso na história de Daniel. Amém. É uma confiança da qual é difícil da gente conseguir. Sim. Tá? É uma coisa muito trabalhada, com muito tempo. E muita oração. Com muita oração, com muita dedicação, com muita comunhão, porque não é fácil. A gente não tem isso nem dos nossos pais, que vivemos dentro de casa e que nos cuidam. Como ter, de repente, por um ser que não vemos, não pegamos, não enxergamos, que é Deus. E Daniel tinha. E isso fez a diferença, porque o rei não tinha tudo isso. Mas com a convicção de Daniel, o Deus falou, beleza, então eu vou aguardar o seu Deus. E o Deus, que nunca falha, fez o que fez. Agora, para finalizar, porque o tempo se vai e a gente precisa correr, porque o pessoal lá atrás, certo, está pedindo para a gente ir finalizando. E qual é a última? Bom, primeiramente a gente gostaria de agradecer as nossas convidadas. Foi muito bom ter vocês com a gente, foi muito boa a nossa conversa. E eu queria pedir para vocês deixarem um recadinho para a galera do CASC que está assistindo e ouvindo a gente. 30 segundos. O meu é rápido. É o verso que eu sempre uso com os alunos. Para mim, ele é a convicção da minha vida, né? Salmos 37, versículo 4. Seja feliz em servir a Deus e Ele vai realizar os desejos do seu coração. É só isso. É ser feliz em servir a Deus, porque Deus... O restante é com Ele. Amém. Então vou fechar com um verso também. Entrega o teu caminho ao Senhor. O resto, Ele vai fazer com toda certeza. Muito obrigado, galera CASC, por você estar nos dando a sua audiência, que você tenha aproveitado esse tempo e até o próximo podcast. Tchau, gente. Tchau, Até a tchau. próxima. Obrigada.